Porque os adolescentes dizem, não, você tem umas coisas muito antigas do seu tempo. Mas é algo que ficou marcado na minha cabeça. Eu estava lá na sala dos adolescentes e a minha professora sempre dizia assim, desembainhar a espada, 1, 2, 3. E a gente pegava a Bíblia e fazia o quê? Levantava. E ali é interessante porque a minha Bíblia, na época que eu era adolescente, ela tinha, não sei quantos irmãos lembram, umas marcações, onde tinha todos os livros da Bíblia ali, as marcações escritas, bem bonitinho. E como todo bom adolescente, ele gosta de dar uma avançada, né? E aí eu botava o dedo assim, ó, naquela marcaçãozinha ali, ficava com o meu dedinho ali. Quando a professora da escola bíblica dizia qual era o livro, eu já ia lá naquela cavazinha, onde tinha um livro da Bíblia, e eu queria ser o primeiro a abrir. E muitas vezes aquela rapidez para chegar primeiro no texto bíblico, para ler logo. Eu tinha um desejo muito grande de ler a Bíblia. Então aquilo para mim era muito bom. Eu abria rapidamente e queria ser o primeiro a ler a Bíblia. E o texto que a gente vai estudar nessa manhã é exatamente o livro, a carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. E ela vai falar exatamente sobre permanecer naquilo que você aprendeu. Abra sua Bíblia. Desembainhar a espada, 1, 2, 3. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Vamos lá? Se você conseguiu, diga amém. Se você não conseguiu, peça ajuda ao irmão que está de lado. Tá certo? Então vamos lá? Amém? Amém, igreja? Então vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor, nós nesse momento estamos aqui para ouvir, Senhor, ouvir a Tua voz. Aqui está a Tua palavra, Senhor, diante de nós, a Tua revelação a nós. E agora, Senhor, nos ensina, nos fortalece e enche o nosso coração, Senhor, de alegria, porque a Tua alegria é a nossa força, Senhor, para permanecermos sempre, Senhor, nos caminhos e no Teu propósito. Em nome de Jesus, amém. Esses 4 últimos versículos do capítulo 3 da segunda carta a Timóteo é o fechamento daquilo que Paulo instrui ou recomenda a Timóteo. O capítulo 3, no início do capítulo 3, ele vai mostrar como seria, ele começa a mostrar a Timóteo como está o mundo. Se você, deixa a sua Bíblia aberta, se você chegar lá no comecinho do capítulo 3 de Timóteo, capítulo 3 da segunda carta a Timóteo, você vai ver bem como Paulo descreve os homens do mundo. Veja como ele descreve esses homens e aí no versículo 13 ele vai dizer como esses homens vão acabar. O versículo anterior, o 14, ele diz: mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Paulo começa a sua recomendação a Timóteo, que é uma recomendação a nós como igreja, como corpo de Cristo, também naquilo que a gente vai passar, pelos sofrimentos e pelas pressões que a gente vai sofrer desse mundo tão corrompido. E ele aí, nesses 4 últimos versículos desse capítulo, ele começa o versículo 14 com uma palavrinha muito interessante. Ele escreve a Timóteo dizendo: permanece. Permanecer. Permanecer, o verbo está no tempo presente do indicativo. Ele está dizendo, é agora, permanece.
é agora, é o momento. Ele está indicando, você é agora, é nesse momento, porque o momento é perdido. O mundo tá numa situação muito complicada e é nesse momento que você precisa estar firme. Não se deixar levar pelas situações, pelas pressões, mas Paulo diz, permanece. E ele usa algumas recomendações que estão nesses 4 versículos muito importantes a Timóteo. Ele vai falar da firmeza naquilo que ele aprendeu. Ele vai falar sobre achar a sabedoria na palavra de Deus. Ele vai falar do poder dessa palavra. E ele vai falar da capacitação para o trabalho. E ele começa dizendo, tu, porém. Ele fala para cada um de nós, tu, porém, permanece. Permanece sim como um bom discípulo. E ele começa logo no começo dizendo, tu porém permanece naquilo que aprendeste. Timóteo aprendeu muito, muito com Paulo. No versículo 10, você pode ler aí na sua Bíblia, no versículo 10 do mesmo capítulo que nós estamos. Ele vai começar a citar algumas coisas que ele ensinou ao Timóteo. Ele olha dizendo, tem seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança. Ele diz, permanece naquilo que você aprendeu. Foi tão bonito quando eu cheguei aqui e perguntei, eu disse, desembanhar a espada 1, 2, 3, e eu vi muita gente levantando a Bíblia. Porque muita gente ainda permanece com o ensinamento que aprendeu desde pequeno. Eu acredito que vocês aprenderam isso na sala dos adolescentes ou na sala da juventude, na época mocidade, né? Mas é algo que você permaneceu no seu coração. Um ensinamento que você viu alguém fazer e você repetiu e viu que isso era bom. E Paulo faz isso também a Timóteo. Ele traz Timóteo para junto dele, para caminhar junto, para observar. E Paulo serviu de exemplo a Timóteo. E ele continua dizendo, e de que fostes inteirado. E aí a gente vai para o versículo 11, e lá a gente vai encontrar uma outra também expressão muito interessante, que ele diz, perseguições e aflições, quais me aconteceram. Ele compartilha com Timóteo tudo o que aconteceu na vida dele. Ele põe Timóteo por dentro de tudo que aconteceu na vida dele. Ele pega Timóteo e diz, olha Timóteo, veja o que eu passei, veja o que eu alcancei, veja o que o Senhor Jesus fez por mim. E ele põe Timóteo por dentro de tudo que ele fez. Como discípulo, nós devemos estar sim, compartilhando todas as coisas que Deus fez por nós. E onde eu vejo muito isso é dentro do pequeno grupo. Na sexta-feira, no meu pequeno grupo, a gente pôde compartilhar ali com todos aqueles o que aconteceu na vida de cada um durante a semana. Cada um sabia, todo mundo estava inteirado, estava por dentro daquilo que Deus fez na vida de cada um daqueles ali. E como é bom compartilhar, como é bom dividir isso, porque dessa forma você pode ajudar, você pode orientar o outro se sente bem. Não existe nada, eu gosto muito de dizer assim, algo melhor do que você desabafar um pouco. Muitas vezes nós não precisamos de muitos conselhos, não. Nós não precisamos ouvir muitas coisas, mas se você apenas desabafar, se você contar e você poder conversar, isso ajuda muito. Isso é importante. E Paulo fez isso com Timóteo. E ele nos ensina também a fazer isso. A gente, como um bom discípulo, a gente precisa também ter esse desejo de compartilhar aquilo que Deus fez nas nossas vidas. E ele diz as coisas que aconteceram em Antioquia, porque Paulo realmente coloca Timóteo por dentro de tudo, de todas as coisas referentes ao seu trabalho. Sabendo de quem o tens aprendido. Quem? De quem Timóteo aprendeu? De quem você aprendeu? Quando eu falei sobre levantar a Bíblia e você está ali, de quem você aprendeu? Você lembra? Quem foi que ensinou isso a você? Quem ensinou primeiro as primeiras palavras na Bíblia, os primeiros versículos, ou leu com você esses primeiros versículos? Quem foi que fez isso? No capítulo 1 de 2 Timóteo,
ele lá no versículo 5, diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e a tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Ora, Timóteo foi ensinado desde pequeno pela sua mãe, pela sua avó, mas também porque ele viu de Paulo, ele viu Paulo fazer. Quem ensinou a ele? Paulo. E desde a sua infância sabe as sagradas letras. O que é interessante nesse texto, quando ele coloca sagradas letras, ele quer dizer que Timóteo, desde pequeno, ele foi ensinado na palavra de Deus. Desde pequeno, ele como um bom judeu, um menino judeu, ele cresceu dentro da sua casa ouvindo a palavra de Deus, as escrituras. No tempo de Timóteo ainda não existia um Novo Testamento, era basicamente todo o Antigo Testamento que eles foram ensinados. E o interessante é que essa criança, ela aprende as primeiras letras, ela aprende a ler e a escrever através da Bíblia. Nós, como pais, nós precisamos educar os nossos filhos. As primeiras palavras, as primeiras letras, os primeiros textos, as primeiras frases precisam ser ditas por nós como pais aos nossos filhos. E essas primeiras letras, as primeiras frases precisam ser da palavra de Deus. Não um livro qualquer, mas a palavra de Deus. Eu sempre recomendo aos outros pais, apesar de eu ter pouco tempo só de pai, eu tenho 4 anos de pai, mas já vivi 4 anos intensamente. E eu vi como é prazeroso quando você ensina o seu filho realmente na palavra de Deus. Quando ele escuta diariamente textos da palavra de Deus. O meu filho, toda noite, eu me sento com ele, ou eu ou a minha esposa, a gente senta e lê a Bíblia com ele. A gente conta uma história da palavra da Bíblia. Ele tem uma Bíbliazinha da criança e ele olha as figuras e ele diz: papai, esse aqui é Daniel, esse aqui é Davi, esse aqui é Moisés. E a gente sai contando, essa é Ruth, e a gente sai contando a história. Esse é Jesus. E ele começa a ouvir, ele começa a assimilar. A partir do momento que o meu filho, ele começou a entender, ele começou a ler, e ele começou a escrever, eu comecei a colocar diante dele a palavra de Deus. Na realidade, essa iniciação, ela deve ser dada desde pequenininho, desde o início, e principalmente por pai, pelo pai da sua casa, pelo pai. E eu me lembrei muito do filme que nós vimos ontem aqui. Ontem nós tivemos aqui o Cine Paz, onde a gente passou o filme Corajosos. Se você não veio, você perdeu, me perdoe, porque é um filme fantástico. É um filme que fala praticamente direcionado ao pai. A responsabilidade do pai em conduzir a sua casa e trazer a responsabilidade para ele como condutor, como orientador da sua família. E no final do filme, ele chama alguns pais que estavam naquela igreja a assumir a responsabilidade e principalmente a assinar uma resolução de compromisso com a sua família. São 11 itens dessa resolução. E hoje eu queria compartilhar com os irmãos 3 desses itens, que tem a ver com a questão de ensinar. Um é: eu amarei, protegerei, servirei e os ensinarei a palavra de Deus como um líder espiritual de meu lar. Amarei, protegerei e os ensinarei a palavra de Deus. Segundo, eu vou abençoar meus filhos e os ensinar a amar a Deus de todo o coração, toda a mente e com toda força. Eu vou ensinar os meus filhos a amar a Deus. Nós como pais, mães, nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Eles precisam ver isso em nós. Amar a Deus, o desejo de ler a sua palavra, o desejo de permanecer firme naquilo que nos foi ensinado desde pequeno. A gente precisa estar permanecendo
E eles precisam ver isso em nós. Terceiro, eu os ensinarei a honrar as autoridades e a viverem responsavelmente. Ele começa a dizer, eu os ensinarei. Como é que a gente ensina o nosso filho a respeitar? Como é que a gente ensina um garoto, um menino, um jovem a respeitar? A partir do momento que eu também o faço. Muitas vezes a nossa atitude fala mais forte do que as nossas palavras. Sentar ao lado do meu filho ou ao lado do seu filho e dizer a ele o que fazer, muitas vezes não vai surtir o efeito. Mas quando ele olha para o que você faz, ele quer repetir. Eu digo à minha esposa que o meu filho hoje ele está na época da esponja. Tudo ele absorve. Tudo ele absorve. E eu digo, eu preciso ter cuidado com aquilo que eu falo. Eu preciso me policiar. Eu preciso ensiná-lo o que é correto. Eu preciso ensiná-lo a respeitar as autoridades. Eu preciso que ele viva responsavelmente. Achar que eu preciso só apontar o que é certo e não fazê-lo é a coisa correta para o meu filho? De forma nenhuma. O exemplo tem que partir de nós, como pais, como mães, como tios, como tias, avós. Eles precisam olhar isso em nós. E Paulo nos orienta, nos recomenda a permanecer o quê? Firmes. Permaneça firme. O que o mundo vai trazer para dentro das nossas famílias são situações completamente contrárias àquilo que a palavra de Deus nos ensina. E a gente muitas vezes deixa brechas para que isso entre na nossa família. Mas você, como pai, como mãe, como tio, como avô, avó, vocês precisam estar atentos, ligados a essas coisas. E o exemplo precisa começar em nós. Porque esse jovem, esse adolescente ou esse menino, quando estiver grande, ele não vai se desviar. Ele não vai se desviar. Pois isso é a resolução que eu convido a cada um de nós, não só os pais, mas a cada um de nós, procurar viver isso. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 3. Outra recomendação de Paulo a Timóteo, ele fala que na palavra de Deus eu vou achar a sabedoria. Provérbios capítulo 3, do versículo 13 ao 18. Timóteo foi educado através do Antigo Testamento, das palavras, das escrituras do Antigo Testamento. E aqui ele leu sim esse texto. Ele pôde ler aqui em Provérbios no capítulo 3, no versículo 13 ao 18. Acompanhe na sua Bíblia. Bem-aventurado o homem que encontra sabedoria e o homem que adquire conhecimento, pois ela é mais proveitosa do que a prata e dá mais lucro do que o ouro. Mais preciosa é do que os rubis. Tudo o que podes desejar não se compara a ela. Longura de dias há na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas são paz. É árvore da vida para os que abraçam. Bem-aventurados são os que a retêm. Sabedoria. No versículo 15, ele vai dizer que podem te fazer sábio. A palavra de Deus nos orienta a viver de forma sábia. Eu não preciso cometer erros desnecessários. Eu não preciso viver algo que a Bíblia já me instrui a não viver. Por que é que eu teimo em viver situações achando de que é necessário para a minha vida passar por isso? A Bíblia já nos aponta, já nos recomenda
sobre comportamentos, já nos mostra movimentos que vão contra a igreja. E muitas vezes nós não nos apercebemos disso. Simplesmente nós estamos vivendo, correndo a vida sem percebermos isso. E a gente acaba errando, a gente acaba sendo destruído, a nossa família acaba sendo laçada por isso. Erros desnecessários. A palavra de Deus é muito clara, a sabedoria, os seus caminhos são caminhos de delícia, versículo 17, e todas as suas veredas são paz. Se é delícia, é porque é bom ter essa sabedoria. É ali, na palavra de Deus, que Timóteo é ensinado, que Paulo diz, permanecei nela. Ela vai trazer a você caminhos de delícias, caminhos de paz. Não precisa você cometer erros desnecessários. Você vai aprender, você vai cometer erros, mas isso é natural do ser humano, da humana. Mas se aquilo está escrito na palavra de Deus, para que você vai cometê-los? Está muito claro. Salvação pela fé que há em Cristo. E Paulo diz mais uma vez, é Cristo que te fortalece. Você quer continuar? Você quer não cometer esses erros? A Bíblia ela é cristocêntrica. Desde do livro de Gênesis até Apocalipse, a Bíblia fala de Cristo. João no capítulo 1 já diz que ele era o verbo e se fez carne e habitou entre nós, e ele estava lá desde o princípio. Jesus estava desde o princípio. Ele é quem nos fortalece, é Ele quem nos ajuda a não cometer esses erros. E eu preciso buscá-lo, eu preciso ter a palavra de Deus junto a mim para não cometer esses erros. Paulo continua recomendando a Timóteo, e ele diz, poder da palavra. Toda a escritura é divinamente inspirada. A inspiração dessa palavra que nos ajuda, que nos fortalece, não vem de homens. 1 Pedro capítulo 1, 21, vai confirmar isso. 1 Pedro capítulo 1, versículo 21, vai dizer... Desculpe, perdão, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Essa palavra foi trazida à existência pelo sopro de Deus. Não eram palavras humanas, mas com que o Espírito Santo ensina. A palavra de Deus que está em suas mãos, não foram homens que pensaram, que redigiram, que imaginaram, mas foi inspirada por Deus. Deus fala aos seus homens santos através do Espírito Santo, para que eles transmitam a revelação dele. Aquilo que ele quer para as nossas vidas, para o fortalecimento das nossas vidas, para que a gente não seja enganado, nem laçado, nem cometa erros desnecessários. O desejo de Deus é que vivenciemos dia a dia o poder dessa palavra. E a gente percebe em todas as escrituras a harmonia entre esses livros. Eu acho muito interessante quando eu observo textos do Antigo Testamento que falam e muitas vezes concordam uns com os outros, escritores que nenhum momento estiveram juntos, nenhum momento foi feito um concílio, se juntaram em reunião para pensar sobre, vamos escrever em conjunto, você escreve de um jeito, eu escrevo de outro, mas cada um, conduzido pelo Espírito de Deus, escreveu. Essa mesma palavra, o poder dela também é o de ensinar. Gente que aprende a ler através da Bíblia. Quantos testemunhos já ouvimos de gente que tem aprendido a ler através
das palavras deste livro. O poder de absorver, de ensinar, de fazer com que a pessoa progrida, seja próspera, simplesmente através da leitura dessa palavra. Certa vez eu contei uma experiência, alguns já ouviram disso, que uma senhora ia no caminho e teve a oportunidade de ter um folheto com um texto bíblico. E ali ela pôde ler aquele texto. Ali ela pôde observar os ensinamentos que eram necessários para ela. E ali ela foi transformada. Apenas com um trecho da palavra de Deus. O poder de transformação. O poder de ensinar. E de nos orientar no caminho e no propósito que Deus tem para cada um de nós. Ela tem poder sim. Não é meramente um livro que você hoje está nas suas mãos. Não é um livro qualquer, mas um livro de poder. Um livro transformador, restaurador, que fortalece as nossas famílias. E era isso que Paulo dizia a Timóteo. Esse livro que está na sua mão é poder de transformar, pois permanece firme. É através dessa palavra também que ela nos repreender no sentido de nos chamar a advertência, nos advertir. Quando você anda no meio da rua, com o seu carro, para quem dirige, você vê uma série de placas indicativas, advertências sobre o que você não pode fazer e o que você pode fazer. Eu sei que muitas vezes nós não obedecemos. Nós vimos placas de pare e a gente segue. A gente vê placas de virar à direita, proibido virar à direita e às vezes a gente vira. A gente vê placas de não estacione, né? E a gente às vezes faz, olha, só um pouquinho, eu não vou demorar. Está ali a advertência. E muitas vezes a gente não obedece. E o que acontece? A cidade hoje está cheia de radar. Cheia de radar. Passa no radar daquele ali, para ver o que acontece. Um mês, 45 dias, chega uma cartinha na sua casa, dizendo, querido, você extrapolou a velocidade. Vai aí uma multa bem leve para você pagar. Precisa eu cometer erros desnecessários? Não precisa. A orientação que a palavra de Deus nos dá é para isso. Advertência sobre as coisas. E a Bíblia, ela não é um livro antigo, é um livro atual. Eu me lembro muito bem do que o pastor Alberto disse no domingo passado aqui, que ele disse que olha para esses textos da palavra de Deus e diz, isso é o que a gente está vivendo hoje. Homens, lá no início do capítulo 3, ele vai começar assim, Paulo vai citar como é o desejo dos homens de hoje, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes, ingratos, profanos. E ele diz que se depara com isso e diz, peraí, isso foi no tempo de quem? De Paulo? Isso é no nosso tempo hoje. Paulo escreveu isso para quem? Para nós hoje. Isso ainda funciona. Ainda está aqui, ainda existe isso, claro. A Bíblia, ela é atualizada, ela não se desatualiza. Esse é o poder dessa palavra. E ela é usada para isso, para corrigir, para instruir em justiça. E a gente muitas vezes não entende muito bem essa palavra justiça na palavra de Deus. A gente acha que justiça é que Deus nos dá poder para nos tornar justiceiros. Onde eu é que tenho que ir lá e fazer justiça. Você quer fazer justiça? Pois faça a sua parte nesse mundo. Faça a sua parte. Qual é a minha parte, pastor? Qual é a minha parte? A sua parte é procurar viver segundo a palavra de Deus. Você crê nessa palavra? Diga amém. Você crê nela que ela tem poder? Amém? Então viva segundo aquilo que está na palavra de Deus. Viva. E aí você vai estar fazendo justiça. Porque se os outros olharem para você, eles vão ser ensinados. Eles vão ver a forma correta de você fazer, de você viver, a forma de você tratar o outro, a forma como você respeita as leis, as autoridades. E dessa forma você vai ver que esse mundo tem alguma chance. E só Jesus pode mudar esse mundo. E Ele quer mudar através de você, através do poder dessa palavra. Isso sim é fazer justiça.
Por fim, a capacitação para o trabalho. No versículo 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. A palavra, no início, ele diz assim: o homem de Deus seja perfeito. Perfeito de que forma? De viver em maturidade, ter maduro naquilo que você está fazendo. A maturidade cristã, a vivência, o conhecimento, a sabedoria. Mas também de forma santa. Viver em santidade. Perfeito nunca seremos. Não conseguiremos aqui, enquanto humanos, enquanto pecadores, alcançarmos a perfeição. Se você alcançou a perfeição, meu irmão, eu quero dizer que você não está mais aqui, você está no céu. Porque só lá a gente vai ser perfeito. Mas aqui a gente pode ser santo. Santidade. Buscar viver de forma correta. Isso, Deus diz que nós podemos sim. Isso é viver de forma perfeita. Porque dessa forma nós vamos estar perfeitamente preparados para toda boa obra. Muito tem a se fazer ainda nesse mundo. Muita gente precisa ouvir da palavra de Deus. Muita gente precisa olhar para nós e ver Jesus em nós. Eu não posso jogar a responsabilidade apenas sobre a palavra de Deus, mas eu preciso assumir esta responsabilidade de propagação da palavra de Deus, desse evangelho transformador, daquilo que Deus me chamou, o propósito dele para cada um de nós e principalmente para a sua igreja. Eu preciso sair e pregar. O Nepal precisa de gente para lá. Não só dinheiro, meus irmãos, mas precisa de gente, precisa de missionários, precisam de jovens para estarem ali. Gente forte, como João escreve lá. Eu vos escrevo, jovens, porque sois fortes. A gente precisa estar preparado, jovem, adolescente. A gente precisa estar preparado para isso. Muita gente tem se perdido. E a gente está sensível a isso ou não? Pessoas estão morrendo sem Jesus. E muitas vezes a gente está pregado dentro da igreja. Olhando para dentro de nós, nós fomos orientados a viver de forma perfeita, para a boa obra. E a minha obra é sair daqui. Minha obra é receber aquilo que Deus tem para mim e ir lá para fora. Mostrar o quão grande amor Jesus tem por nós, por morrer ali na cruz, por mim e por você. E por aquele mundo tão cruel, tão deturpado. Ele precisa dessa transformação. E onde a igreja, onde nós, irmãos, que temos ouvido essa palavra de poder, de transformação, nós estamos colocando em prática. Quando? Onde? É hora da gente se erguer, se levantar. E não deixar que as pressões desse mundo simplesmente nos desviem do caminho, que nos tire daquele propósito maravilhoso. São caminhos de delícia, caminhos de paz. Tem muito a se fazer, meus queridos. Tem muito a se fazer, jovem, adolescente. Tem muito a se fazer, vocês, irmãos adultos. A gente precisa fazer muito ainda pela nossa cidade, pelo nosso país, por esse mundo. A gente precisa se levantar e colocar à disposição a nossa vida. Porque diariamente você tem aprendido na igreja, você tem aprendido com o seu pastor, você tem aprendido com o seu professor de EBD, você está alimentado, você está forte, você pode sim. É hora da gente, a nossa oração ser: Senhor, nos encoraja e nos dá ousadia. Ousadia para sair. E não ficar dentro, trancado nas quatro paredes da igreja. Mas olhar para fora. E olhar quantos estão morrendo nesse mundo sem ouvir falar de Jesus. Considerando tudo isso, e que Paulo recomenda na sua palavra, considerando
todas essas recomendações de Paulo para cada um de nós, não só a Timóteo, mas quando ele fala tu, porém, ele chama a nós, a nossa responsabilidade. Tu, porém, ele fala para mim, ele fala para cada um de nós. A gente precisa olhar para essa sociedade pluralista, permissiva. E o que é que a gente vê? Absurdos. Absurdos que querem simplesmente tomar conta e muitas vezes até penetrar dentro da igreja. Entrar e mudar aquilo que nós aprendemos desde pequeno. Mudar a igreja. Mudar o nosso comportamento. Mudar os nossos padrões bíblicos. E essa sociedade não tem mais isso. Essa sociedade não acredita mais nessa palavra. Cabe a nós mostrar o poder dessa palavra. Meu irmão, minha irmã, meus queridos, tu, porém, tens o conhecimento dessa palavra. E eu digo, permanece fiel. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Em meio a tantos tempos difíceis que a gente vive, somente a palavra de Deus pode te suprir, te equipar para a boa obra que Cristo nos confiou. Amém? Que Deus nos abençoe e que nessa manhã você reflita sobre as recomendações para cada um de nós. Deus nos abençoe.